Olá pessoal, meu nome é Maxwellen, eu sou professora do curso de Letras Português. Na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês os sinais de pontuação. O que são os sinais de pontuação, gente? São os recursos utilizados para representar pequenas pausas e entonações em frases e textos. No nosso vocabulário, a gente conta aí com inúmeros sinais de pontuação. A gente tem ponto, vírgula, ponto e vírgula, ponto de exclamação, interrogação, ponto final, tem travessão, temos as aspas, né? Tem as reticências e cada uma delas, gente, tem uma função para quê? Para a gente conseguir definir qual é o real sentido da frase. Dentro dos sinais de pontuação, a gente tem também os acentos, né, que são primordiais para que a gente possa compreender o real sentido da palavra. Os acentos, eles são utilizados para a gente conseguir, né, definir, na maioria das vezes, a sílaba tônica e muitas vezes para definir as palavras. Por que eu falo definir as palavras, gente? Porque muitas palavras, se você, por exemplo, tira o acento ou troca o acento, a palavra muda totalmente de sentido. Um exemplo aqui claro. A palavra secretária. A palavra secretária, ela tem um acento aqui agudo no A. Se eu tirar esse acento, vira secretaria. E são palavras... Deixa eu mudar o foco. São palavras totalmente distintas, né, gente? Secretária é aí uma função e secretaria é um departamento. São palavras totalmente distintas. A mesma coisa, gente, acontece com as frases. Assim como eu tenho os acentos para definir o real sentido da palavra, a real definição, eu tenho os sinais de pontuação para poder definir o sentido da frase. Por quê? Se eu deixar de colocar um sinal de pontuação na frase, ela vai mudar totalmente o sentido. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A garota é bonita. Aqui eu usei uma frase afirmativa, porque eu estou afirmando que a garota é bonita. É uma frase simples. O ponto que a gente normalmente, né, mais usa com mais frequência aí é o ponto final. O que é o ponto final, gente? Ele indica o final de uma escrita, de uma frase, ele indica aí o final de um pensamento. Agora, vamos supor que eu tenho aqui agora o sinal ponto e vírgula. O que é o ponto e vírgula, gente? Esse sinal aqui, olha. O ponto e a vírgula, ele é indicado para dar aí pequenas pausas na frase. Muitas vezes para indicar aí números, uma sequência de elementos. Por exemplo, a garota... Não, vou dar um exemplo mais explícito aqui, de mais fácil entendimento. Vamos supor aqui, por exemplo, matemática. A matemática tem trigonometria, geometria, financeira. São elementos que eu vou separá-los, gente, pelo ponto e vírgula, que é aí a pequena pausa, e ela também pode ser substituída pela vírgula, que vai indicar a pausa de algum pensamento na oração ou a contagem de elementos. Por exemplo, você deve comprar arroz, feijão e macarrão. Vou escrever a palavra toda aqui, não vai dar espaço. Mas aqui, olha, arroz, feijão, macarrão, eu vou ter que separar pela vírgula, gente. Que a vírgula, ela vai, nesse caso aqui, ela vai indicar aqui a pausa, né, a contagem de elementos.
São inúmeras situações que nem dá tempo de falar somente nessa aula, que a gente pode usar a vírgula, gente. São situações completamente distintas, mas que é necessário a utilização da vírgula. Eu tenho também o travessão, que é esse traço aqui mais compridinho, que a gente usa quando o quê? Vai indicar uma fala. Obrigada. Celina. Olha só, gente, uma frase tão curta, mas que eu usei 3 sinais de pontuações diferentes. Primeiro, o travessão, que está indicando uma frase. Aqui, olha, eu usei a vírgula. Normalmente, quando a gente escreve um nome próprio, a gente tem que usar a vírgula para dar essa pausa. Eu não posso escrever aqui sem nenhuma pontuação. Obrigada, Celina. Está incorreto, eu tenho que colocar obrigada, vírgula, Celina. E o ponto de exclamação, gente. Uma coisa acaba levando a outra, né? O que é o ponto de exclamação? Ele normalmente é sinal de expressão, sinal de sentimento, sinal de ordem. São nessas situações que eu vou usar o ponto de exclamação. A gente tem as reticências. O que é reticência? São esses 3 pontinhos aqui que normalmente não, tá, gente? Sempre a gente usa, que dá a continuidade de alguma coisa. As reticências, por exemplo, o sol está tão quente hoje, eu coloco 3 pontos, significa que eu ainda vou falar mais uma coisa, mas eu não falei. Por exemplo, o sol está tão quente hoje, os 3 pontinhos reticências, por isso não vou sair. As reticências, ela dá aí a sensação de continuidade. Então, toda vez que vocês verem aqui reticências, significa que a frase, o pensamento, ele não termina ali. Ele tem ainda uma continuidade que não foi exposta ali naquele texto ou naquela frase. Eu tenho aqui o ponto de interrogação. É muito fácil, né, gente? O ponto de interrogação, ele está ali. Ele é utilizado para perguntar alguma coisa, para indagar sobre alguma coisa. Por exemplo, você vai hoje? Eu estou perguntando. Eu coloquei aqui no final da frase o ponto de interrogação. Se eu tirar o ponto de interrogação e colocar o ponto de exclamação, eu não estou perguntando se você vai, eu estou afirmando, você vai hoje. Eu estou exclamando, você vai hoje. Ponto de exclamação. E se eu colocar o ponto de final, eu estou simplesmente afirmando, você vai hoje. Simples. Normalmente, gente, as frases com ponto final, elas não demonstram, né, muito sentimentalismo. A gente vê o sentimentalismo aí mais nas frases exclamativas, que expressam ordem, sentimentos, né? Então, toda vez que você vê aí o ponto de exclamação, a pessoa está expressando o seu sentimento. Você vai hoje. Eu quero que você vá, tá? Eu tenho aí... São inúmeros pontos de sinais de pontuação que eu nem conseguiria falar nas aulas de hoje. Mas eu vou dar só um exemplo aqui bem básico, só para vocês terem uma noção, bem rapidinho, de como que faz diferença a pontuação na frase, tá, gente? Para a formulação da frase e seguinte, né, logo após, na formação dos textos. É primordial que vocês saibam aí usar corretamente os sinais de pontuação para não haver divergência de informação, né? O mal entendimento das frases. Então, saber pontuar da forma correta, vocês vão utilizar isso aí para o resto da vida de vocês. Vocês vão aprender aí a fazer redações, né? A escrever artigos. Então, é importantíssimo que vocês saibam usar corretamente os sinais de pontuação. Por exemplo, vou escrever uma frase aqui com 2 sinais diferentes para vocês notarem como que muda o sentido da frase, como que muda o contexto.
Um exemplo bem simples aqui, né, gente? Você vai hoje? Ponto de interrogação. O sol está quente. Ponto de exclamação. Vamos supor que João simplesmente respondeu, não, vírgula, vou. O que ele escreveu, gente? Ele deu uma pausa aqui, não, vou. E se eu tirar essa vírgula, né, com a vírgula ele está afirmando que vai. Agora, se eu tirar essa vírgula, a frase muda totalmente de sentido. Ele simplesmente não vai. Respondeu, então, não vou. São coisas simples assim, gente, que vocês precisam frisar, precisam, né, gravar, para que vocês consigam colocar, né, usar da forma correta os sinais de pontuação. Na próxima aula eu quero que vocês tragam para mim frases diferentes, com sinais de pontuações diferentes, e quero que vocês relacionem essas frases entre si e vejam como que muda o sentido. Perdão. Igual eu mostrei para vocês aqui agora, como que o sinal de pontuação pode mudar o sentido da frase. Então, eu quero que vocês tragam para mim pelo menos 3 exemplos de frases que mudam de sentido quando vocês mudam o sinal de pontuação, ok?